Boa noite. Chamo aqui para o palco a Naruna Costa, o Gé Oliveira e o Felipe Oladeiro. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui. Acho que o debate vai ser super produtivo. A gente tem pessoas aqui com trajetórias imensas, né? Embora todos jovens, né? Mas eu tentei dar uma resumida aqui, depois eles me corrigem se eu tiver resumido demais aqui os currículos, só para a gente ter um tempinho para conversar também, tá? Eu vou começar, então, pela ordem aqui que do pessoal tá do meu lado aqui. A Naruna Costa é atriz, diretora, apresentadora, cantora e compositora. Assumida cantora já, né? Fez show recente. É cofundadora do grupo Clariô de teatro e do grupo Clarianas, que pesquisa música urbana de raiz popular, e está com um novo disco, o Quebra Quebranto, né? Teve show recente aqui na sexta-feira. É formada na EAD, Escola de Arte Dramática da USP, e a Naruna integrou o elenco de diversos longas e curta-metragens, vários deles como protagonista, entre eles Causa e Efeito, de André Marouço. Na TV também tem participação de destaque em novelas e séries, como no seriado Força Tarefa, da Rede Globo. Atuou ainda como apresentadora em programas como Resistir é Preciso, na TV Brasil. E neste ano recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, de melhor direção pelo espetáculo Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã. É protagonista, junto com o seu Jorge, da série Irmandade, uma superprodução que pode ser conferida na Netflix e já tem segunda temporada garantida. Todo mundo quer saber, né? Da vida da Cristina. Tá todo mundo já. Então a gente já está dizendo que a segunda temporada está garantida. Tá? Então vamos para o Felipe Oladeiro. Se define como um artista impermanente. Ele é ator e diretor formado pelo Centro de Formação Artística Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, de Belo Horizonte, e no cinema atuou em diversas produções, como O Velho Oeste, de Tiago Otávio Sobreiro, e o curta Wanderlust, da Companhia Negra de Teatro. Em 2017, participou de 2 residências artísticas na Alemanha para a criação do espetáculo Preto, da Companhia Brasileira de Teatro. Nesse ano, fez residência em Mindelo, no Cabo Verde, para pesquisa voltada a danças populares. E fundou a Companhia Negra de Teatro em 2015, em BH. E, dentre os trabalhos que desenvolve na companhia, está a concepção, junto com o ator Ramon Bran e a escritora Ana Maria Gonçalves, do espetáculo Chão de Pequenos, que está circulando pelo país. E também assina a concepção e atua na performance Invisibilidade Social. E aí vamos também para o Gé Oliveira, que é ator, diretor e dramaturgo, formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André e fundador do Coletivo Negro. Concebeu, idealizou, produziu, atua e faz a direção geral de Gota d'Água Preta, que foi indicada ao prêmio APCA nas categorias Melhor Direção e Espetáculo. O espetáculo também recebeu uma indicação ao Prêmio Shell, na categoria Inovação, e foi finalista do Prêmio Aplauso Brasil, na categoria Melhor Espetáculo Musical. Como dramaturgo, escreveu 6 peças que foram encenadas, dentre elas Farinha com Açúcar, ou Sobre a Sustância de Meninos e Homens, texto publicado pela editora Javali, e que foi semifinalista do Prêmio Oceano de Literatura e Língua Portuguesa. Então, gente, eu queria começar, né? Viram, né? De peso o pessoal aqui, né? E que bom tê-los aqui, que honra conversar com vocês. Eu queria começar perguntando, então, todos vocês têm uma produção, né? E uma idealização que se insere numa ideia de teatro negro, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil se desenvolve pelo menos desde o início ali do século XX, né? Em que momento da trajetória artística de vocês perceberam que era importante ter uma companhia voltada ao teatro negro ou ao teatro periférico? Quando que vocês perceberam que, para realizar o que vocês queriam, né, o que vocês precisavam como artistas, era importante ter uma companhia, fundar uma companhia para fazer isso? Boa noite. Obrigada pela introdução. Nossa, que bela introdução, né? A gente lembra... A gente lembra quem a gente é. Bom, a minha trajetória começa na periferia, né? Eu nasci na periferia, em Taboão da Serra, que é uma região
É uma cidade muito próxima à periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo, e é onde está lá fundado o Espaço Clareou já há 15 anos. Então, quando eu começo a me relacionar com o teatro fora da minha cidade, fora desse ambiente onde 90% da população é negra e tem a mesma relação social, as mesmas condições sociais, ou pelo menos próximos, né? E eu vou para a Universidade de São Paulo estudar dentro da Escola de Arte Dramática, que fica dentro da USP. Esse diálogo, para mim, ele começa a existir uma fricção de relação de um corpo que não se reconhece em um ambiente. Então, na minha juventude, eu já fazia teatro naquele ambiente, na periferia, com os meus, mas a perspectiva de um teatro político, ou de que estávamos fazendo um teatro negro, ou que existia a possibilidade de fazer um teatro que poderia comentar a nossa realidade, isso não existia. Isso passou, essa experiência onde o meu corpo se tornou um corpo político, quando eu entrei num ambiente onde não existiam corpos negros, ou raramente se via corpos negros, como na figura dos estudantes, esse embate começou aí, que foi em 2004, 2005. Né? Nasceu ali uma angústia, uma necessidade de querer levar essa informação de que existiam ambientes onde os nossos corpos não estavam ocupando, e não porque nós não poderíamos, ou não porque nós não queríamos, mas porque nós não podíamos, não éramos convidados a estar ali, nós não nos sentíamos no direito de estar ali. Tudo isso, na minha relação com a escola e na minha relação como estudante da USP, quando eu voltava para a periferia, me movimentou no sentido de trazer essa provocação para o meu coletivo e a gente finalmente estabelecer na nossa cidade um espaço onde a gente teria não apenas como sede, mas como um espaço de diálogo entre esses dois lados da ponte, como a gente fala na Quebrada. Paralelamente, nesse momento na Zona Sul de São Paulo também nascia ou se concretizava de forma mais com mais rede, um movimento de cultura periférica vinculado aos saraus ou à ocupação de alguns espaços em quintais, por exemplo, né? E isso fortaleceu também essa ideia de que a gente poderia, sim, naquela região, fazer a manutenção de um espaço onde a gente poderia fazer uma provocação de formação de pensamento a respeito da nossa condição enquanto corpo negro e corpo periférico. E ali, por que não, entrarmos em cartaz com uma peça que desse conta de traduzir um pouco essas angústias, que naquele momento eram as angústias de um corpo feminino também. Curiosamente, quem estava na cena, não o grupo todo, mas as pessoas que estavam na cena eram mulheres e eram, em sua maioria, negras. Então, essas questões elas começaram a aparecer. O Grupo Clareou nunca se autodeclarou um grupo de teatro negro. A gente não tem como premissa o estudo do teatro negro, né? E sim a experiência do corpo periférico fazendo um teatro na periferia, para a periferia, com a periferia. Então, esse era o nosso ponto de partida. Aí, mas também, curiosamente, as poucas pessoas que não eram pessoas negras que faziam parte do grupo foram fazer suas vidas fora. E o grupo, assim como já era a maioria, mas hoje ele é 100% um coletivo de atores e atrizes negras, e aí, portanto, as questões vão ficando cada vez mais contundentes, mais urgentes, mais necessárias, né? E mais prioritárias. Então, hoje a gente ainda não... A gente não tem não se apresenta, nós somos um grupo de teatro negro, mas nós somos um grupo de teatro de atores e atrizes negras que traz essas questões, como a gente traz também muito forte a questão feminina, ou da mulher negra periférica, ou da mulher periférica, tanto no teatro quanto na música. Mas isso só foi possível mesmo quando a gente realmente teve esse contato. Nesse mesmo momento que eu entrava na USP, a Ana Luana entrava, que é a outra atriz, entrava também na universidade, em outra universidade também, em São Paulo, e aí essa relação política, na prática, começou a se dar, e aí moveu a gente a começar a nos questionar primeiro, e depois colocar isso em cena, trazer pessoas da ponte de cá para a periferia, para trazer esse diálogo, aí, enfim...
começou a surgir esse movimento dentro do grupo, né, que foi se expandindo, enfim, já tem 15 anos, então é isso. Para mim, assim, parte, eu acho que eu vou utilizar de uma palavra que você falou, a necessidade. Eu acho que vem muito da necessidade. Quando eu entrei em uma escola, o Palácio das Artes, o Cefar, onde eu era ali, era eu e mais uma pessoa negra na sala, mas isso pensando em um grupo de mais ou menos 60 alunos, dividido em 3 anos, e eram pouquíssimas pessoas, e eu não me via contemplado em muitas coisas. Por mais que eu tinha um professor negro, o Gil Amâncio, que trazia várias questões, várias coisas, mas você via nitidamente que não era um agrado de todas as pessoas. O que ele trazia, não quero discutir sobre isso não me interessa. Só que aquilo interessava a minoria que ele estava na escola. Mas também, antes de entrar nessa escola, assim, a necessidade partiu quando eu entrei nessa escola, mas antes eu já tinha uma caminhada. Eu já tinha trabalhado com um grupo dirigido por um nigeriano, o Ayobami Akiroli, que trouxe várias histórias em dramaturgia de lendas da cultura iorubá. Então, a gente começou a encenar no Centro Cultural da UFMG durante um tempo. Só que era assim, encontros somente ao sábado. Então, eu tinha necessidade de estudar todo dia, eu queria mais. E eu até encontrava com ele, assim, para estudar, para pesquisar, mas eu sempre tinha uma necessidade de querer mais tempo. E aí eu entrei nessa escola, que era todos os dias, uma escola técnica, assim como é a AD aqui. E aí aconteceu essa necessidade de querer montar algo, de pensar em dramaturgias autorais, ser autor da cena, assim, ser proponente da cena. E no ano seguinte eu tranquei o Palácio das Artes e fui para Salvador, me mudei para continuar essa pesquisa com o bando de teatro Lodum. Fiquei 1 ano em Salvador, estudando teatro com um bando e entendendo como funciona a estrutura, um pouco da pesquisa deles. E aí eu também estudei com o Nata, com um grupo de Alagoinhas. Eu também estudei no balé folclórico, um pouco com a pesquisa do balé folclórico, da ideia de dança que passa pela dança moderna, dança dos orixás, pela capoeira, por vários elementos. Muito levado pelo Zebrinha, que é um grande bailarino, coreógrafo, artista incrível. E aí eu fui me alimentar em Salvador, mesmo que em Belo Horizonte já existiam muitos grupos, mas eu escolhi me alimentar em Salvador. E aí eu retornei. Assim que eu retornei, eu tranquei a escola, eu voltei para essa escola. E no ano que eu voltei, a turma que eu entrei tinha 6 alunos negros. E aí foi para mim, opa, está entrando mais. Então, reunimos e montamos um grupo. Assim, eu propus uma cena curta para apresentar num evento no Grande Teatro do Palácio das Artes, que era um evento dos alunos. E essa montagem que eu dirigi, escrevi, meio que configurou naquele agrupamento que foi se tornando um grupo, naturalmente. E aí eu me dei conta que era a primeira formação de alunos negros em 27 anos de escola. E a gente não tem noção dessas coisas. E falei assim, uai, então, olha, isso é algo... Uai, né? Isso é algo que tem uma coisa aí, né? Isso, para a escola, principalmente, era diferente. A inserção de mais alunos negros e negras naquele espaço, então tinha alguma coisa diferente. E foi engraçado, quando a gente montou esse trabalho, porque é uma escola pública do Estado, e essa apresentação era uma grande apresentação para os pais, para os patrocinadores da escola, que tem uma público-privada, muitas pessoas do governo foram assistir a gente e começou a chamar a gente para apresentar nos eventos do governo. Assim. Era um evento sobre igualdade racial, e isso aí o negócio foi, vamos apresentar. E foi tomando corpo, e aí surgiu uma outra cena que eu escrevi, a gente apresentou num evento, só que aí começou a ter uma demanda. Só que essa demanda, falou assim, a gente não está ganhando dinheiro com isso ainda. E aí as pessoas foram meio que cada indo para as outras áreas, trabalhando, aí ficou meio só eu durante um tempo. E aí, nessa necessidade de continuar, eu fiz uma performance que chama Invisibilidade Social, uma pesquisa em relação às pessoas em situação de rua, que começou em Salvador, de um curta que eu dirigi em Salvador, durante a oficina do bando. Aí eu fiz essa performance, aí foi se dando, aí eu encontrei outras pessoas, montamos um grupo. O espetáculo Chão de Pequenos, que eu apresento, nasceu antes do grupo. Isso é importante frisar, que eu não tinha nem essa perspectiva de teatro negro, nasceu antes, e com outras pessoas, com outra linguagem,
mas que foi absorvido pelo grupo. Então, acho que a palavra é necessidade, sabe, de ser autor da cena, de ser proponente, de querer colocar questões que muitas vezes os textos que já estão aí não dão conta, assim, de falar sobre dessa realidade. Ou então, às vezes, vendo Gota d'Água do Gé, assim, eu fiquei, uau, olha só, outros corpos, né, que eu já vi em outras montagens, mas com outra configuração, como tem muito a dizer, né? Então, às vezes, também essa questão de... Agora me fez pensar muitas outras coisas, porque eu sempre pensei o grupo, eu vou fazer para fazer alguma coisa autoral e para discussões atuais, mas ver uma montagem também clássica, um texto assim, né? Um texto que já foi montado por diversos grupos de teatro branco ou por atores e atrizes brancos, assim, quando eu vi uma montagem com pessoas negras, me aproximou daquilo ali, me aproximou daquela história, daquele texto, e isso foi muito interessante. Enfim, resume nessa necessidade mesmo de ser autor. Boa noite, gente. Tudo bem? Queria só falar que eu estou usando o celular para anotar as coisas, para não causar nenhuma má impressão. Eu não fui tão esperto quanto a Naruna, não trouxe o papelzinho. Bom, muito importante, né, estar aqui para poder refletir sobre tudo isso nessa noite com vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado pelo convite. Histórias muito parecidas, né? Mas com algumas especificidades que eu acho que se complementam. O meu caminho, por exemplo, dessa necessidade é um caminho de volta, na real. Porque eu começo a fazer teatro na cidade de Mauá, né, na região metropolitana aqui de São Paulo, e faço teatro numa favela que se chama Favela do IP. Começo a fazer teatro amador ali, depois de passar pelas oficinas culturais, né, nos primeiros governos do PT em Mauá. E a partir dali eu vou para esse grupo que tem uma sede numa favela de Mauá e fico ali quase 3 anos da minha vida fazendo teatro com 90% das pessoas parecidas comigo, com o mesmo tom de pele que eu e que com uma experiência de vida muito próxima à minha, que é de favela, de quebrada, de periferia. Então eu saio dessa realidade, vou fazer um curso técnico em Santo André, aí já muda radicalmente a experiência, aí sim a minha experiência se aproxima da Naruna, se aproxima do Fê, porque aí já era um corpus completamente, aí a proporção é invertida, né? Aí eu passei a ser a minoria diante de um currículo, sobretudo, completamente branco, e pessoas que faziam o curso também completamente brancas. Dali, eu vou para a Escola Livre de Teatro de Santo André, que é uma escola que foi fundada pelo primeiro mandato do Celso Daniel, também, né, no ABC, na década de 90, uma escola que vai fazer 30 anos. E ali também eu volto à mesma realidade daquela favela lá em Mauá, onde a maioria das pessoas com quem eu estudava, se não na minha turma, mas no todo da escola, enquanto aprendiz, eram pessoas que se pareciam comigo. Não se parecia na grade, não se parecia comigo no ensinamento daquela teatralidade, nem nas pessoas que davam aula. Também eu peguei uma fase da Escola Livre que não se tinha nem professores nem professoras negros e nem negras. Isso vai acontecer recentemente, né? Inclusive eu volto para a Escola Livre depois de um tempo para dar aula na onde eu estudei, o que para mim é um motivo de muita alegria. Depois disso eu termino a escola e vou participar de um grupo profissional na cidade de São Paulo, que se chama Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, onde também a proporção ela fica desequilibrada no que diz respeito a deter o meio de produção, né? Então, o meu corpo estava ali junto com outros pares, que eram também da mesma escola que eu e da mesma regionalidade que eu, de alguma forma para contribuir para um discurso e uma legitimidade pautada, sobretudo, na experiência da periferia e na cor da pele, que não se tinha de um modo massivo dentro desse grupo. E isso me fez despertar a necessidade de voltar para o caminho que eu estava fazendo, na verdade um caminho de volta, né? Uma espécie de
anti-Orfeu, né? Olhando para trás e vendo ali a Eurídice que já tinha desde do meu início. E aí, a partir dessa experiência, com um disparador de uma peça que se chama Besouro Cordão de Ouro, que foi uma peça que circulou o país todo, e foi muito importante assistir aquilo, né? Uma produção carioca e mineira, dirigida pelo João das Neves, com textos e músicas do Paulo César Pinheiro. E aquilo foi de uma beleza para mim. Foi a primeira vez que eu vi um elenco completamente preto, tratando de uma experiência nossa, de criação nossa, de resistência e estética maravilhosa como é a capoeira e a música. E aquilo para mim foi arrebatador. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nessa potência. Eu não quero mais que o meu corpo seja veículo de um discurso que eu não tenha o domínio completo dele. E isso para mim é muito caro até hoje. Eu acho que o que tem me movido a continuar a pesquisar artisticamente é a possibilidade de deter os meios de produção. Eu acho que é a única forma que a gente tem de ter um mínimo de controle sobre os códigos que a gente quer potencializar, ou refutar, ou celebrar, ou refletir sobre os nossos próprios corpos. Porque quando a gente não detém os meios de produção, fica muito difícil ter esse controle, e ainda é recorrente que a gente seja usado como legitimação de um discurso que está ausente dali e ausente de nós. Então, eu tenho me empenhado muito já há alguns anos sobre essa possibilidade de conseguir efetivar, de fato, um discurso artístico. Acho que é um pouco nesse sentido. Aí os meus companheiros e companheiras de Coletivo Negro, que é um grupo que o ano que vem faz 12 anos, a gente se encontra na Escola Livre de Teatro de Santo André, menos o Rafael Garcia, que é da IAD, da mesma escola que a Naruna, que eu encontro no Bartolomeu. E a gente, desde então, desenvolve uma pesquisa que também é interessante ouvir a Naruna falar. A gente também, verbalmente, nunca falou que faz teatro negro, apesar do grupo se chamar Coletivo Negro. Mas é uma discussão muito complexa essa, do que a gente vem chamando, ou as pessoas pesquisadoras chamam de teatro negro, né? Difícil definir. A gente percebe alguns elementos que podem ser utilizados, e que a gente, de fato, faz uso deles, mas a gente também tem muitos passos para a descolonização do nosso próprio pensamento teatral, né? A gente colocou uma máscara branca em peles negras que é difícil de arrancar. E muita coisa dessa máscara branca que a gente colocou nos serve, e eu não vou abrir mão disso. Para mim é tão útil e tão importante o Brecht quanto o Mano Brown, e eu não vou abrir mão de nenhum dos dois. Porque, para mim, tem mais pontos de confluência do que de divergências. Mas a máscara branca que a gente coloca em algum momento nessas formações, mesmo as mais progressistas, como a Escola Livre de Teatro, que é uma escola incrível do ponto de vista de pensar uma formação específica para cada turma, não tem uma grade fixa. Mesmo assim, é muito difícil se livrar de algumas questões, sobretudo por conta de um repertório que é perpetuado, né? Como clássico, como bom, como útil, e só isso serve. Então a gente está também tentando trazer outras possibilidades de poética. Acho que é isso. A gente sabe que o teatro tem esse poder, né, de tornar alguns elementos da cultura canônicos, né, dar uma espécie de comunhão, né? E nas pesquisas que vocês fazem, a gente observa que tem também esse trabalho de buscar elementos da experiência, mas trazê-los transformados para o palco. O que é o gatilho de vocês para decidir, por exemplo, que Racionais era importante, que rap era importante, né? ou mesmo a canção popular, periférica? O que é o gatilho que faz vocês se interessarem para pesquisar sobre esse elemento da cultura, né, e levar para o palco algo que, como vocês falaram antes, né, são elementos que geralmente não estão lá, nesses ambientes, pelo menos, mais canônicos, né? Sobretudo, se a gente pensar 10 anos atrás, né, as coisas têm mudado, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas o que é o gatilho que faz vocês se mobilizarem para essa pesquisa,
que depois chega lá no texto, no que está sendo elaborado. Eu posso começar. É uma ótima questão, né? Como a gente tem um grupo que é um grupo de pesquisa continuada, geralmente eu gosto de pensar muito assim: quando um projeto é bom, ele já te diz qual é o próximo, né? Porque ele traz questões que ele já te direciona para algumas coisas que você pode ouvir essa imposição do projeto ou não. Você pode também desviar o rumo. Mas a gente tem ido muito aceitado muito esse conselho que os projetos vão dando. Talvez menos o primeiro, que aí tem uma decisão mais de uma vontade anterior, né? Então a gente começa muito vendo quais são as questões mais urgentes que a gente tem naquele momento. É que no caso do coletivo tá difícil responder um pouco essa pergunta, porque a gente se dividiu em pelo menos 4 frentes nos últimos 2 projetos que a gente fez de fomento. Então, como a gente se dividiu nessas frentes, cada pessoa assumiu de fato a sua necessidade artística diante já de uma pesquisa já desenvolvida ou iniciada. Então, no meu caso, do Farinha com Açúcar, que trata do rap e do Racionais, foi uma coisa que a pesquisa para a peça me mostrou que tinha que ter, não foi uma escolha prévia. Entrevistando os 12 homens que eu entrevistei, porque a peça tem um recorte sobre masculinidade negra. Então, eu entrevistei 12 homens negros de experiências diversas enquanto profissão, mas com uma unidade de periferia, de vivência de periferia. E aí, nessas entrevistas, a música preta, sobretudo o funk, James Brown, Parliament Funk, Funkadelic, e o Racionais MCs apareceu como um dos principais responsáveis pela construção dessa masculinidade desses homens negros. E aí, em paralelo, eu comecei a pensar na minha construção de masculinidade e também faz sentido. Eu falei, seria muito legal trazer a música como central para essas narrativas. E aí me veio a possibilidade de construir a construção das narrativas com trechos de músicas do Racionais MCs, desde o primeiro disco até o último de estúdio, né, que é o Cores e Valores. E aí surge, o rap vem, que já é uma paixão minha, que é o que me faz virar artista, é o rap e, sobretudo, o Racionais. E aí eu vi que calhava, mas não foi uma escolha a priori. Foi bem, a pesquisa me mostrou e eu ouvi esse conselho. Eu acho que nesse lugar também, muitas vezes, é mais uma articulação, mais do que... É uma articulação do que você quer dizer. Então, a linguagem, para mim, vem meio em segundo plano. Pode ser que talvez eu nem faça uma peça de teatro. Eu tenho pensado isso hoje. Talvez não seja uma peça. Talvez seja um livro. Talvez seja uma performance. Talvez seja uma música que vai sintetizar aquilo que eu gostaria de dizer naquele momento. Mas, como eu estou mais nas artes cênicas, nas artes da presença, e, sobretudo, eu tenho uma formação no teatro, mas tenho pensado muito a dança agora, minha pesquisa tem mais voltado pela dança, mas não porque eu gosto de dançar, mas pensar também um teatro físico, uma coisa que tem uma dramaturgia do corpo, não só dança, mas uma dramaturgia. Mas antes disso, de eu pensar a linguagem, como a pesquisa, de qual dança eu vou usar, como eu tive em Cabo Verde para pesquisar algumas danças de lá e tal, e estou aqui também em Minas, Rio, São Paulo, Salvador, pesquisando danças. Para chegar nesse lugar, eu tive que pensar o que eu quero dizer. E aí eu falei assim, com o que eu quero dizer, eu vou partir do corpo. Esse corpo encruzilhada, o corpo que é performance, sabe? O corpo em estado de performance. Como que eu posso dizer entre dança, festa, movimentos da dança, festa e persistência, que seja tão comum para a gente quanto lá, sabe? O congado é dança, é uma festa, é celebração, é um movimento de persistência. Eu tenho usado mais essa palavra persistência do que resistência, porque no sentido de a resistência como não eu estou indo de contra uma força contrária, mas eu estou persistindo no que eu acredito, eu estou
assim, como água, eu estou passando por vários caminhos, mas eu estou desviando também de algumas certas coisas. Eu não vou, todo movimento que vir contrário, eu vou ficar reagindo e vou ficar sempre respondendo, sempre forças contrárias, mas um movimento de persistência. E eu vejo muito isso ultimamente, porque essa manifestação é muito mais comum em Belo Horizonte, em Minas, que é o congado, os congados. E aí, mas se vê no Colar São João, em Cabo Verde, se vê na tabanca, no batuque, em várias danças de lá, que parte muitas vezes do mesmo lugar, com histórias muito parecidas. Então, beleza, eu estou entendendo que pela dança eu posso articular uma linguagem, articular um espetáculo. Mas que também, às vezes, a pesquisa quase toda, eu estou acompanhando esses movimentos, mas eu estou lendo bastante sobre, lendo. Aí você lê pela filosofia, se entra pela filosofia, se entra pela ciência, se entra, né, pela arte, pelos esses pilares do conhecimento. Então, são tantos caminhos que podem vir articular. Se eu for falar da minha pesquisa hoje, é muito sobre, e eu vi na mesa na segunda-feira, que fala sobre arte e memória, que foi muito interessante. Ali eu parei para pensar e falei assim, cara, eu estou falando muito sobre a memória. Eu estou muito pensando em memória porque como o passado ele reverbera no presente. E como que assim, eu tenho sentido a necessidade de retornar ou voltar um pouco ao passado e jogar ele para frente, pegar algumas coisas do passado e evocar esse passado para o presente. E que tentar articular não resolver, mas abrir discussões, abrir brechas para a gente repensar isso, essas questões do passado, principalmente, no que funda a nossa sociedade, no que funda o Brasil, essa ideia de Brasil. Então, eu estou discutindo sobre isso, memória, passado, DNA, estou estudando genética, comecei a estudar, enfim, essas coisas. Ó, você vê, mas é isso, né, gente? Da genética, para fazer uma peça de teatro, particular, para você ver que doideira, né? Eu nunca pensei nisso, mas agora está rolando. É isso, assim. É muito legal ver como os meninos pensam, né? Articulam um raciocínio assim, porque eu acho que são experiências distintas mesmo, né? A nossa, assim, eu acho que tanto por essa força que o grupo tem, não são só mulheres, mas é uma força feminina muito grande no coletivo, e também por a experiência na nossa cidade ser outra com relação à produção, a meios de produção. Então, a Taboão da Serra não tem uma política pública, não tem editais. A gente, por exemplo, fomento ao teatro é algo que a gente não consegue vislumbrar a possibilidade de ter. Então, é outra perspectiva. A gente não pensa, por exemplo, num edital ou objetivamente o que a gente gostaria. Quando ele fala, eu penso primeiro no conteúdo, depois na forma, né? O que a gente vai falar ou o que a gente vai defender. Isso não... E aí, isso é ruim, porque fica com perspectivas bem difíceis. Por outro lado, a gente ganha tempo. Então, todas as nossas produções, elas tiveram tempo longo, de dar espaço para qual é a angústia que está passando, qual é a pergunta que está rolando entre a gente. E aí pensar que realmente essa diferença de alguns anos, né, de 10 anos para cá, com o advento da internet, das redes sociais, dos pontos urgentes, de todas as demandas, de todas as pautas diárias, de todas as discussões que começam hoje, terminam amanhã, e amanhã tem outra, e depois outra. Hoje parece que é urgente tantas coisas pequenas, né? Mas tem sempre uma pergunta que fica rodeando a gente, um tempão. E a gente tem essa possibilidade, até pela própria precariedade, de se fazer várias vezes a pergunta se aquela questão é a demanda. Então, acho que isso aconteceu nos nossos 3 espetáculos, no Hospital da Gente, no Urubu e no Severina. E já estamos há 2 anos nos perguntando sobre o que a gente vai montar o ano que vem. E estamos tendo essa resposta já. Porque é isso, né? A gente precisa trabalhar, precisa fazer 1000 coisas, no entanto... para produzir custa, e aí até que se consiga isso para produzir, a gente vai mergulhando em outra coisa. Então vamos atrás dessa sonoridade, vamos atrás de outras dramaturgias, de outra poesia, para ir se perguntando se é aquilo.
Para mim, em especial, eu sinto que o nosso vácuo é a memória, o nosso passado é o que a gente não tem, o nosso buraco é a nossa maior angústia de não saber de onde a gente veio, quem que a gente é, né? Quais de verdade, assim. Eu acho que isso perpassa todas as gerações dos corpos negros brasileiros, assim. Nós não somos descendentes de escravos. Não é essa a minha história, né? Então, é isso que foi taxado, e eu não estou falando como quem não entende o que é escravo e escravizado, mas é isso que foi rotulado para a gente. Isso é um buraco na nossa vida, assim. Isso é um, e o futuro é outro, porque a gente não tem certeza se teremos futuro. O nosso corpo ser alvo no Brasil o nosso abismo, porque a gente não sabe se vai ter vida longa. Isso com relação ao tiro do policial que está ali, a galera que está ali com os cavalos ali que eu passei por eles, ou de saúde, a gente não sabe, porque a precariedade do corpo negro é tão grande que o futuro é realmente uma impossibilidade, a gente não consegue fazer planos. Então, para mim, o mais importante da cena é que a gente consiga fazer a travessia de lá para lá e nunca parar na gente mesmo. Nunca entender que a dor que a gente está sentindo é uma dor pessoal, porque a gente tem muitas dores, enquanto mulher negra, enquanto homem negro, enquanto corpo periférico, enquanto corpo brasileiro, que não se reconhece como brasileiro. E aí, se eu ficar nessa dor, eu não tenho para onde ir. Então, eu preciso realmente cavucar para saber lá de trás, de onde ela está vindo e para onde ela pode ir, o que ela pode transformar. Aí a gente consegue ir para algum lugar estético, artístico, político, poético. E aí esse tempo tem permitido isso. No entanto, eu tive a experiência de dirigir Buraquinhos, que foi uma direção de flash, assim. Eu fui convidada para um grupo, né? E já tinha um texto pronto do Johnny, que é um jovem periférico também que montou aquele texto. E aí a gente tinha, de repente, 3 meses para montar um espetáculo de um texto que não era uma dramaturgia clássica, era praticamente um romance. e aí, condensar essa filosofia, né, feminina e pisciana em 3 meses foi meio treta, mas também foi bonito. Foi meio que uma prova de que, acho que é possível, sim. Porque a gente abandonou todas as ideias. Quando eu cheguei, aqueles meninos tinham inúmeras ideias de cena, disso, de aquilo. A gente abandonou tudo para mergulhar no texto e tirar da nossa pele pessoal todas as dores que aquele texto trazia, para que ele se tornasse universal. Para a gente achar esse ponto que atravessava o antes e o futuro, né? E foi aí que a gente foi montando o espetáculo. Então, eu não vejo como gatilho, eu nem gosto dessa palavra, eu prefiro flecha, estilingue, qualquer coisa mais popular, que eu acho que também é, né, gatilho um pouco violento. Mas esses anseios, assim, acho que passam por aí. Não sei se eu fui muito entendível, mas... E eu esqueci de mencionar que vocês podem fazer perguntas. Então, hoje não é o Samuel, né? Hoje é o Murilo, que está aí pegando as perguntas. Então, quem quiser perguntar, é só levantar a mão que ele alcança ali. E queria aproveitar já na sequência, fazer algumas perguntas mais direcionadas. E aproveitando que você falava, né, Naruna, do Buraquinhos, que você comentasse, você foi reconhecida, né, com a PCA de direção, foi a primeira mulher negra a receber esse prêmio nessa categoria, né? E uma das pouquíssimas mulheres, né? Acho que a segunda, né? Queria que você falasse, né, não só dessa questão da representatividade, que é importante, né, mas também o que ele simboliza na sua trajetória artística também, né, que você pudesse falar, não sei se dá para separar as duas coisas, mas que falasse sobre isso, assim, em que momento ele vem da sua trajetória artística e também como é que você recebe essa coisa que é meio o que a Conceição Evaristo fala, né, aquela exceção que confirma a regra, assim, né, e essa experiência é uma experiência que traz justamente essas duas coisas. É uma alegria e, ao mesmo tempo, uma dor imensa
né, ocupar esse espaço de representatividade, saber que em 2019 a segunda mulher foi premiada num prêmio de 60 anos. E é impossível negar as inúmeras direções femininas que já tiveram o teatro brasileiro, o teatro paulistano, enfim. Então, é vergonhoso, é muito triste. E ser a primeira mulher negra também. No entanto, a representatividade é a pauta. E, neste momento, eu entendo isso como uma ferramenta muito poderosa. E aí, isso é de extrema importância, assim. E eu consigo reconhecer essa importância e usar isso a nosso favor, né? Usar as armas dos caras, né? Aí abre-se espaços na mídia, abre-se espaços entre essa população que nunca soube que você existia, né? Que você existe há 15 anos, fazendo um trabalho consistente, né? Só que é em outra geografia, e parece que só por isso você simplesmente não existe. Aí você passa a existir para essas pessoas, e isso é minimamente engraçado. Mas, por outro lado, revela uma forma que eu diria, para ser bem simplista, assim, tão cafona e antiquada e velha, que dá vontade de falar, gente, isso aqui, eu não faço a menor questão que você reconheça o meu trabalho, porque você não vai legitimar o meu trabalho. Aqueles e aquelas juradas, eles não vão legitimar o meu trabalho, porque eles nunca atravessaram a ponte para conhecer o meu trabalho. Então, nesse sentido, serve mais para eles do que para a gente. Por outro lado, nos termos de representatividade, isso está sendo gravado, né? Os caras vão ler lá. Mas tudo bem. Mas para a representatividade é importante. Então, acho que nesse momento isso tem um valor muito grande. Mas é a pauta do momento. E amanhã pode ser outra pauta. Então, também estou reconhecendo aqui que eu sei que isso vai vencer. Isso tem um prazo de validade, porque as demandas são muitas, né? Então, amanhã talvez isso não seja mais importante, essa representatividade não seja, isso talvez a pauta seja outra. Mas nesse momento, ainda bem que foi nesse momento, não foi há 3 anos atrás, há 4 anos atrás e nem 3 anos na frente. Foi agora, porque agora isso realmente é uma chamada imprescindível. E aí eu fico muito feliz mesmo de carregar essa bandeira nesse momento, porque eu tenho uma história. Então, as pessoas que vão lá olhar a Naruna da Irmandade ou a Naruna do Prêmio APCA, a diretora que ganhou, quando for lá puxar, vão ter que ir lá, vão parar lá no Taboão da Serra. E isso eu acho muito legal, porque aí essa trajetória dá conta de outras pautas que talvez não estejam tão em vogas, mas também estão, e aí acho que a gente consegue fazer um caminho de consistência. Felipe, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o processo de criação de Chão de Pequenos, né? Um texto que você concebeu junto com a Ana Maria Gonçalves também, o Bran, né, que atua com você na peça. Como é que foi esse processo de criação desse texto, né, que fala de um tema, como você mencionava, que é caro, né, dessa juventude desamparada. Como é que foi esse processo? O processo de criação, então, eu conheço a Ana Maria Gonçalves desde 2014. A gente se conheceu em Salvador, no período que eu morei em Salvador. Então, lá a gente se conheceu, enfim, somos grandes amigos. E a partir daí a gente começou assim, já existia o Chão de Pequenos como cena curta. Então, o Chão de Pequenos nasce em 2013 como cena curta. Em 2014 eu conheci a Ana e já tinha falado com ela que eu tinha interesse em montar um espetáculo longo. Só que ainda não tinha recurso para isso. Aí vai aquela toda história. Pensar tudo isso também requer deter, né, o poder, o dinheiro, ter o dinheiro para fazer, para ele tem essa energia de realizar as coisas, né? Então, eu não tinha nenhuma perspectiva naquele período. Só que os anos foi se passando, a gente ganhou, como cena curta, ganhamos um festival de teatro universitário. Ganhamos um valor de R$40 mil para fazer uma montagem. E aí podemos
destinamos todo esse dinheiro para montar uma equipe. Aí, em 2017, eu voltei a conversar com a Ana sobre essa possibilidade, se ela topava. Ela topou. E só que ela estava já morando em São Paulo nesse período, a gente montando em BH. Já existia um texto que eu e o Ramon já tinha escrito. E aí falou assim, como podemos fazer, né? Porque distância, teatro, é bem complicado quando a pessoa não está em sala de ensaio. E aí a gente montou uma estratégia de mandar vídeos para ela. A gente gravava todos os dias os ensaios e subia um vídeo de gigas no WeTransfer todos os dias. Então foi um processo difícil, porque todo dia chegava, ensaiava, mandava. E aí, ao longo da semana, o que ela via, ela escrevia para a gente um texto, alguma coisa. Devolvia. Aí, na semana seguinte, a gente ia experimentando esse texto e durante esse experimento, a gente também enviava vídeo para ela ver. E ia também lapidando. Ia colocando coisa nossa também, que a gente ia criando ao longo da semana. Então, foi muito difícil. Foi uma experiência muito difícil, porque é presença, o teatro se faz na presença. A gente, né, gente, para quem é do teatro é bem complicado essa questão quando a pessoa não está. Quando a pessoa não está é muito difícil. E foi difícil para a Ana também, porque a gente interferia também bastante, mas foi um processo de muito aprendizado, assim. E chegou um certo momento que tinha já muito material, ela resolveu também entrevistar os personagens. Então ela fez um Skype com cada um em horário de dias diferentes, de 1 hora, 1h30, 2 horas, entrevistando o personagem. E aí surgiu muito material. E aí surgiu vários segredos da cena. E isso foi muito interessante. Aí ela escreveu um mega texto, assim, diálogos, cenas, devolveu para a gente lapidou. Só que também tem um processo. O nosso trabalho é muito teatro-dança. E aí tem texto que transformou em dança. Então era uma provocação também. Ana, e ela estava super aberta. Tem texto que vai virar dança. Tudo bem? Tudo bem. E aí foi indo. E foi esse processo de dança. E alguns textos viraram dramaturgia que estava em áudio, não está só na fala dos atores ou na dança, mas virou áudio. Enfim, dramaturgia das entrevistas, porque é um espetáculo que tem muito depoimento real. Um espetáculo, não sei se todo mundo assistiu, ele fala sobre a partir da adoção, do tema da adoção. Então, a partir do tema da adoção, a gente entrevistou diversas pessoas que tinham interesse em adotar, que não tinham interesse em adotar, que eram adotados e adotadas, que tinham histórias muito complicadas de adoção. E todas essas histórias a gente escutou, fez um recorte dramatúrgico e eles viraram dança também. Então, a gente dança depoimentos reais. E junto com o texto da Ana, texto nosso, então é um caldeirão de coisas, assim. Enfim, deu para... É por aí. Porque é difícil pensar numa linear, né? A gente começou assim, depois fez aqui, depois fez aquilo. Num processo que algum momento você... né? É isso aí. E está sempre no movimento. Maravilha. E, Jé, então, no Gota d'Água Preta, a gente tem uma leitura, ou releitura, como se preferir conceituar, né, de um texto que é um texto que a gente pode dizer um clássico contemporâneo, né, um texto que é bastante conhecido, de uma figura da nossa cultura que é muito louvada, mas ultimamente também, né, muito atacada, e o texto incide sobre elementos do nosso presente, né, da nossa situação política. Como é que vocês pensaram né, e você, sobretudo, pensou nesses elementos, né, inserir esses elementos, e como é que tem sido a recepção, já que é um espetáculo que já tem rodado aí, né, como é que tem sido a recepção a esse espetáculo, com todos esses elementos com que ele mexe, né, com todos esses riscos que ele assume correr? Só dizer que o espetáculo do Fê é muito bonito. É muito bonito. Uma das coisas que mais me emocionou ultimamente, assim, quando eu vi, vai ter aqui. É maravilhoso. Se vocês puderem assistir, quem ainda não viu, é muito bonito. Então, o Gota, né? Eu chamo de eu sinto que a gente está fazendo uma restituição do nosso imaginário, sabe? E eles fizeram aquilo naquela época com muito louvor, foi muito bem feito. Tanto que
a gente quis montar e é montado até hoje. Espero que venham 1 milhão de montagens com um elenco preto, porque de fato aquilo nos pertence mesmo, enquanto imaginário, né? E eles desenvolvem ali um conhecimento da nossa cultura de pessoas que tiveram acesso à fundamentação da religião. Não é carne de vaca, não é teatrinho. É muito potente o que tem ali, e é surpreendente que 2 homens brancos naquela época, em 75, 2 homens brancos abastados, tivessem acesso a esse mistério que tem ali da nossa religião. E está muito bem traduzido artisticamente, né? É muito bem feito. Então eu sinto que a gente está fazendo essa restituição mesmo, porque para mim era óbvio que aquelas personagens pudessem ser pretas, né? Socialmente, historicamente, tudo leva a crer que elas são, né? A Joana é uma personagem que é da Umbanda, vive na periferia, está endividada, e o subtítulo da peça é uma tragédia brasileira. E para mim, uma tragédia brasileira, ela tem cor, tem endereço, tem CEP, tem gênero. Então, eu sinto que, de fato, a gente efetiva. E nisso, acho que a gente é generoso com os autores e generosas. Acho que a gente ressignifica a peça e traz uma outra profundidade que a peça por si só não tem. Quando aquilo é colocado nos nossos corpos, com aquela forma, eu acho que a gente traz umas camadas para aquela obra que, de fato, ela não tinha. E eu acho que, para mim, é muito significativo, depois do Racionais, ir para o Chico. Primeiro porque é uma coerência política que existe nos dois. O Chico é uma das figuras que mais se coloca politicamente, assume sua posição, sofre as consequências desses ataques, por isso para mim tem muito valor, assim como o Paulo Pontes também era. É engraçado, tem uma história sobre o Gota d'Água original, lendo uma das teses que eu li, que é da Miriam Hermeto, lá da UFMG, professora de história maravilhosa, que ela conta que, por exemplo, na época do Gota d'Água, o que hoje a gente já conceitua como lugar de fala, por exemplo, já foi apontado lá na época, com relação a Bibi Ferreira. Uma parte mais radical da esquerda, na época, falava que ela não tinha legitimidade para fazer aquilo daquela forma, porque ela não tinha envolvimento ético e político com aquelas questões, como o Paulo Pontes tinha. Porque o Paulo Pontes ele vem de uma experiência de militância do CPC da UNE, lá do Nordeste. Então, ele, dentro desse pensamento da esquerda, estava legitimado a tratar disso, assim como o Chico, o Chico já era o Chico, que a gente conhece, mas a Bibi Ferreira não. Então, tem algumas críticas da peça que já aponta isso que a gente hoje poderia colocar como lugar de fala. O que é muito interessante de pensar, que não passou em branco. Né, essas contradições. A própria estrutura como a produção foi feita, era uma produção de fato com hierarquias, como toda produção, inclusive a minha. A minha também não é uma peça do meu grupo, é uma produção, e com isso vem toda uma possibilidade de efetivação de uma coisa que traz muitas contradições à tona. E eu sou um homem preto, e o que não me falta é contradição. Né? Mas, enfim, são questões muito, muito interessantes. Não é aleatório mesmo. A gente já tem algumas perguntas aqui, eu vou fazer a primeira. Então, se vocês fazem pesquisa com a tradição do teatro experimental negro, né? Vocês fazem pesquisa com a tradição do teatro experimental negro, comparando a cena atual com o passado, né, anos 50, 60, no que mudou a noção de um teatro negro ou com elementos afrodiaspóricos ou periféricos, acrescidos, no caso, né, aquela ideia do teatro experimental do negro. Tá, vocês fazem pesquisa com a tradição do teatro experimental negro. Essa seria a primeira. Aí a segunda. Comparando a cena atual com o passado, os anos 50, 60, no que mudou a noção de um teatro negro ou com elementos afrodiaspóricos ou periféricos. Posso começar falando sobre o teatro experimental do negro, do Abdias, que
enfim, quando eu morei na Bahia em 2014, eu vi algumas montagens do Abdias, e uma do Ângelo Flávio, ele montou Sortilégio. Para mim foi muito importante assistir no Teatro Vila Velha. Me fez olhar para o texto do Abdias com outro olhar, porque confesso, quando eu li a primeira vez, eu vi alguma coisa muito datada, muito que talvez não seja aquela discussão que eu quero trazer agora, mas algo que pode ser ali articulado, alguma coisa. Aí, quando eu vi no palco, eu vi uma potência que eu não via quando eu lia, sabe? Eu li aquilo ali e falei assim, acho que a gente está em outro lugar, mas quando eu vi no palco, como é diferente, né? Quando Gota d'Água, por exemplo, eu vi outra coisa, eu vi outros corpos que trouxe outras camadas. Então, eu acho que foi a mesma sensação que eu olhava para o texto do Abdias e não me identificava tanto, assim, eu entendia as questões que ele trazia para aquele tempo, que são muito potentes, mas hoje a discussão que eu gostaria de levantar talvez não seja aquela, mas quando eu vi, eu repensei. E aí eu tenho, neste momento, pensado, porque o Abdias, ele era um militante e ele era um cara que estava na política e ele, sobretudo, é um intelectual. E ele tem um livro dele sobre o quilombismo que é muito interessante. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque a gente tem, assim, eu tenho escutado muitas pessoas olhando muito para pensamentos filósofos africanos interessantíssimos e olhado pouco para os nossos aqui. E eu mesmo tenho olhado muito para a Chile, sabe, do Necropolítica e os livros dele, a Crítica da Razão Negra, que é excelente. Mas eu comecei a olhar para os livros do Abdias e o que ele já falava, o genocídio da população negra, dos jovens negros, o quilombismo e outros, que ele já tinha essas discussões há muito tempo. Ele já articulava uma ideia, um saber ali muito rico. E a ideia do quilombismo tem me agradado muito para articular alguma coisa, um evento, um espetáculo, forma de se organizar, que ela já está acontecendo, né? O quilombismo, essa é a forma de várias grupos de diversas áreas, jornalistas, grupos de teatro, ativistas, como essas pessoas de diversas áreas, de saberes diferentes, cientistas, políticos, enfim, como que essa galera conversa e converge para algo maior. Isso é quilombismo, sabe? Isso já está acontecendo de várias formas e a gente talvez não... E olha, esse conceito já existe, a gente está usando outras pessoas para falar sobre isso. E o Abdias já falava sobre isso há muito tempo. Então, eu tenho pensado em como também trazer alguns conceitos do Abdias, mas e também dar uma outra... Enfim, como articula algo, uma ideia, um espetáculo, uma linguagem, através dos conceitos que ele pensou há muito tempo, sabe? Parte também dos nossos. Isso tem sido muito caro. A outra pergunta é sobre a menina. Vamos deixar a bola aqui porque eu estou pensando. Depois tu não pode voltar. Eu só falo depois. Eu acho que ele sempre vai ser inspiração, assim, né? Pelo menos, não sei se no caso do Clareou não foi um ponto de partida. A gente demorou ainda para chegar, para ter acesso a esse material, né? Foi algo tão imediato, assim. Por isso que eu digo, acho que quando eu falo que o grupo não se nomeia um grupo de teatro negro, é nesse sentido, de não ter como ponto de partida o estudo do teatro negro no Brasil. Como fundamento, né? Como é os Crespos, por exemplo. Eu fiz parte do início dos Crespos, que nasceu dentro da IAD. Então, a gente, eu, Sidney, Mayuzi, nós fizemos parte da primeira turma, da turma que mais teve alunos, né, aprendizes negros na história da escola em 56 anos, e eram 5 só. E aquilo gerou um movimento, a gente criou um fórum, grupos de estudos, e dali nasceu os Crespos. Quando eles viraram efetivamente um grupo de teatro, eu corri para o Clareou, justamente por conta do Clareou mesmo, né? Mas eu acho que é uma grande inspiração, assim, como possibilidade de descolonizar a própria produção, de pensar todas as linguagens juntas, porque a escola nos tira isso, separa tudo, né? E vai estetizando tudo, absolutamente tudo, cada passo que a gente dá, enfim.
fiz Bob Wilson. Então, você faz um espetáculo onde a piscada de olho tem uma contagem de segundos, assim, é tudo muito separado, né? O pensamento ocidental é isso. Então, o Abdias, ele fez esse favor de dizer que tudo isso era teatro, tudo que a gente faz enquanto a nossa religiosidade, a nossa tradição musical, a nossa tradição oral, a nossa oralidade, a comida, todo esse movimento, ele pode sim ser lido como uma arte cênica, né? Então, isso é uma grande inspiração. E a gente teve, também no Clareô, teve a alegria assim, de estar muito próximo a Raquel Trindade, que é a filha do Solano Trindade, que eu considero também um dos pensadores do teatro negro no Brasil, assim, que é pouquíssimo falado. Enfim, é um grande poeta negro, um grande cara que também é político e articulador, cênico, e que trouxe essa tradição mesmo de unir as danças populares, os cantos populares, né? Ele era comunista, então esse pensamento político sobre a nossa civilidade, assim, no Brasil, enquanto corpo negro, assim, que vai para a luta mesmo, né? E tudo isso é muito rico, pensando nessa geração, né, do Solano, do Abdias e tal. E a Raquel, com o Teatro Solano Trindade, é muito próximo do Clareô, por ser Embu, então a gente tem isso também. Mas nós nunca montamos, por exemplo, uma peça dele, nunca fizemos algo verticalizando os estudos do Teatro Experimental do Negro. Mas a gente passa, sem dúvidas, assim, porque é a nossa cartilha, né? É o primeiro movimento que acontece realmente, assim, pensando isso politicamente, esteticamente, filosoficamente, então não tem como fugir. E enquanto há essa mudança, eu acho que muita coisa se diferencia hoje, não tenho certeza, inclusive pela possibilidade dos meios de produção, que são outros modos de pensar, pela nossa inserção também nos nossos furos desses bloqueios, como o Prêmio APCA, ou a gente está envolvido em alguns ambientes, né, que o Abdias já fazia também, mas hoje eu acho que, como quantidade, a gente tem uma força maior, assim, a gente está mais pulverizado pelas redes, né, em outros estados, então a gente consegue ter esse acesso, essa comunicação, e pelo diálogo com outras frentes, como você mesmo falou, assim. Então, hoje a filosofia está ligada, a música está ligada ao teatro, a filosofia está ligada ao teatro, a gente se comunica, e acho que as redes sociais também ajudam muito nisso. Então, eu sinto que existe uma rede que é mais fortalecida nesse sentido, de não deixar com que a gente dê passos atrás, a gente consiga, pelo menos, fazer uma manutenção do que a gente tem e dar sempre um passo à frente. É a minha sensação, né, desse momento. Muita coisa nos liga ainda, né, ao Teatro Experimental do Negro, sobretudo enquanto necessidade de organização em coletivo pautado racialmente, né? No nosso caso, Teatro Experimental do Negro. Aí a gente vai e funda o Coletivo Negro. De alguma forma, tem uma analogia direta, né? E eu gostaria muito de que o nosso grupo se chamasse, sei lá, Coletivo Copo. Sabe assim? Coletivo Grupo Espanca. Adoraria, né? Mas não, a gente ainda tem que afirmar em oposição à metáfora do poder que é branco, né? Como coloca o James Baldwin, né? Só é necessário isso porque existe uma outra instância hegemônica que a gente tenta se opor e correr atrás, como o TEM também fez. Isso nos une até hoje, e é triste isso. Pensar que daqui a pouco faz 100 anos que o Teatro Experimental do Negro estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com uma peça do Eugênio O'Neill, que é um dramaturgo branco também. Olha que coisa, né? E a gente celebra até hoje quando a gente faz alguma coisa no Teatro Municipal de São Paulo do Rio de Janeiro, como eles também há quase 100 anos atrás celebravam. Já era para ser corriqueiro, o Teatro Municipal já era para ser pauta aberta, né? Mas não, a gente ainda está correndo atrás dessas coisas, tentando correr menos do que eles correram. Formalmente, o TEM era muito mais europeizado do que nós somos.
Por isso que quando o Fê falou que eles montaram o sortilégio, eu me espantei. Falei, nossa, como que monta o sortilégio? Porque é um material dramatúrgico muito ultrapassado em alguns aspectos. A gente, quando estudou, aí a gente estudou de fato ali o Drama para Negro, o Prólogo para Brancos. A gente leu todas as peças, fez algumas cenas de algumas delas e a gente tinha essa sensação de atraso mesmo. Mas era o que foi possível naquele momento e foi muito importante do modo como foi feito, né? A gente pensar que as primeiras pessoas que formaram aquele grupo eram empregadas domésticas, analfabetos, ou seja, eles foram longe demais dentro das condições que tinham. Eu acho que a gente precisa avançar ainda mais, porque o que eles fizeram com as condições que eles tinham não dá nem para comparar com hoje em dia, como a Naruna falou, sobretudo pelos meios de produção. É completamente... Não somos mais analfabetos, né? Não somos mais o que foram nossos irmãos e irmãs, em alguns aspectos. Em outros, sim. Nesse, não. Somos formados, né, em escolas tradicionais, já é outra experiência. É outra... Apesar de que o Teatro Experimental do Negro não é inaugural, nesse sentido. A professora Miriam Garcia Mendes fala que o que hoje a gente convenciona já existia desde o século XVI, na Congada, no Reisado. A professora Leda também fala isso, né? Então, é muita história. É porque a gente está falando de artes da presença, né? Então, a gente não pode também esquecer das manifestações populares, de uma roda de capoeira, do congado, sabe, do jongo, de tudo. É muita coisa, é muita coisa. E eu ia fazer um parênteses também, sobre isso do Teatro Experimental do Negro. Eu me perdi aqui agora, vai voltar, vem. Que como a experiência deles ainda reverbera no hoje e como outras ainda... por exemplo, lembrei uma coisa que ele falou, Coletivo Negro, Teatro Experimental do Negro, como esse negócio de firmar alguns nomes, que também é uma questão de olha, isso funda a experiência deste grupo, deste coletivo, dessas pessoas. Sabe, a experiência da cor, através da cor. Isso funda esse grupo, essa ideia de grupo. Então, isso é muito interessante porque, acho que em 1926, teve uma grande montagem, e o meu grupo chama Companhia Negra de Teatro, em referência totalmente a este grupo que se formou, e teve a duração de um ano e pouquinho, que é um espetáculo que chama Tudo Preto, que foi um grande musical que apresentou no Teatro Municipal, praticamente com pessoas negras, Pixinguinha orquestrando, o De Chocolat, como ator, enfim, um grande elenco negro que foi um estouro. E, na mesma época, tinha uma grande produção europeia no Brasil, só que essa produção ela tomou assim, a cidade. E ela foi muito importante nesse período. E eles foram convidados para diversos lugares, países. Tipo, eles foram convidados para representar a cultura brasileira naquele período na Argentina. O Itamaraty não deixou. Falou, esse não é o Brasil que a gente quer mostrar fora. Então, esse grupo, naquele período, foi desarticulado. Isso bem antes do Abdias. Foi desarticulado porque eles tinham convites e não podiam apresentar. E era um grupo de muita gente foda, assim, muita gente... Assim, e aí eles foram desarticulando. Uns ficaram no Rio, outros vieram para São Paulo, formaram pequenos outros grupos e foi... Porque esse meio de produção ainda não era o deles. Eles tinham poder de articulação e de criação, porém, foram impedidos. Então, olha como que é outro momento, né, hoje. Por mais que, assim, a gente ainda... Eu acho que o principal problema é não ter, assim, muitas pessoas nos editais para ler. Como é que você lê uma pessoa que não tem experiência nenhuma... vai ler um espetáculo que quer falar sobre religiões de matriz africanas. Esse outro olhar da pessoa que vai ler o edital. Então, essa curadoria tem que ser revisto várias partes dessa estrutura do poder, das pessoas que estão vinculadas ao poder da caneta, assim, que pode falar. O cara que tem o poder de contratar, e a gente não está nesse lugar. Agora, assim, um pouco mais. Algumas instituições têm pensado um pouco mais sobre isso, com um olhar um pouco mais atento sobre isso.
Mas, olha, como prêmio, olha, quanto tempo? A PCA 60 anos. Enfim. Né? Mais perguntas aqui, uma para os três. Né? Qual foi o momento que vocês perceberam que poderiam ser o que quisessem? E quem foi o responsável, se houve? Ou foi algo individual? Eric, eu acho, ou Érica. Não sei. Eric? Eric, tá. Então, qual foi o momento que vocês perceberam que poderiam ser o que quisessem? E quem foi o responsável, se foi, né? Se houve um responsável, ou se foi algo individual? É difícil. Posso tentar, mas é uma pergunta que eu faço ela, assim, quando nas minhas escolhas, principalmente, porque me coloco como ator, mas talvez a Naru até pode falar. Eu tenho uma experiência, por exemplo, vou falar de uma experiência do audiovisual. Eu não sei se eu posso ser o que eu quiser ainda, já que eu não tenho o poder de financiar um filme, de articular um filme, articular uma série, articular isso tudo. Então, diante desse pensamento do audiovisual, se eu fosse te falar, cara, os testes que eu faço, o que eu sou selecionado, não tenho essa possibilidade, nenhuma. E aí, é uma coisa que eu invisto muito mais no teatro, porque ali eu tenho essa possibilidade. Se fosse pensar assim, articulando, pensando, ligando esse teatro, é minha vida, como eu articulo os saberes que eu tenho mediado no mundo, assim, como é que eu articulo isso? Então, no teatro, eu vejo uma possibilidade de expandir a ideia do meu corpo, as outras possíveis leituras que esse corpo negro, homem, pode dar. Então, sabe, ser um corpo. E não, sabe, essa ideia de ser um corpo negro, isso, nesse espaço, mas ser um corpo. Eu não quero também, com essa fala, apagar minha subjetividade de ser quem eu sou, mas também abrir as possibilidades de leitura para este corpo, sabe? Enfim, a gente pode comer. Eu posso estar falando aqui, posso tropeçar em algum momento, mas é mais ou menos isso que eu tento articular com o trabalho que eu faço hoje. E aí, por isso que eu falo memória, porque eu estou tentando entender o que me funda, o que funda a minha experiência no mundo, o que funda eu querer mudar de cabelo radicalmente, que eu mudei, pintei, e pensei muito antes de mudar, porque eu sei das consequências de um negro de cabelo amarelo no país. E sei que eu já estou passando por isso. Então, olha só, eu tenho que pensar sobre isso antes de fazer qualquer coisa, sabe? Então, eu posso ser assim. Posso tentar articular, mas sempre o externo ainda talvez não está tendo esse mesmo movimento de tentar se rever também, como eu olho o outro. Então, é um exercício, sabe? De escuta, sobretudo. De escuta. E de também não se limitar. Eu posso tentar ser. Esse é o movimento que eu gostaria, de ficar tentando ser o que eu quiser e tentar propor outras coisas e propor outras perspectivas. É um conjunto de tentativas. Eu dei esse exemplo do cabelo, eu poderia dar vários exemplos, mas são tantas coisas, né? E, enfim, uma tentativa. Fique à vontade. Tem de coisa aí. É muita coisa. Senta aí. Eu tenho pensado sobre a ideia de liberdade. Assim, eu acho que estou chegando à conclusão de que o homem preto brasileiro e as mulheres brancas ou pretas, a gente não tem ideia do que é ser livre, mesmo. Isso é um privilégio, né? A liberdade é um privilégio, e não só a liberdade física, a ideia que se tem de liberdade, a experiência de ser livre é um privilégio que, ao meu ver, é um privilégio do homem branco abastado no Brasil.
de poder realmente fazer qualquer escolha estando livre do medo. Nesse sentido, eu acho que talvez a única vantagem que a gente tenha de conseguir seguir sendo artista e fazer pequenas escolhas, né, no teatro, que é onde a gente tem o mínimo de autonomia, mas a gente sabe o preço que a gente paga por isso. Por exemplo, fazer a manutenção de um espaço na quebrada, sem recurso, é um preço muito alto que a gente paga por isso. Mas é uma escolha. A única possibilidade que eu vejo é justamente a falta da escolha. Quando eu desperto para pensar, nossa, eu estou trampando de repositora de café no mercado, estou ganhando, sei lá, 150 conto por mês, 200 conto por mês, e a perspectiva é essa, no máximo virar a caixa do mercado, e é isso, ou fazer uma faculdade de administração, sei lá, pedir emprestado para alguém. Falou, mano. Boa noite para você aí, velho. Intelectual? Somos aqui, estamos num diálogo, somos intelectuais. Falou, brother. Então, quando a gente desperta dessa perspectiva que é nos dada, assim, tipo, não vai lá, não faça teatro, não faça isso, porque você tem que ser eletricista, cara, senão você vai se fuder. Tá lá gravado lá. E a gente desperta do medo e fala, nossa, eu vou tentar. Aí a gente começa a brincar um pouco com a possibilidade de autonomia. Mas o medo, ele sempre existe, assim. E essa escolha de ser o que se quer, eu não vejo como uma possibilidade real, assim. Porque é sempre um peso, uma medida muito grande, aonde a gente vai colocar o pé. Inclusive no teste que a gente vai. Porque às vezes a gente faz teste e reza para não passar. Porque também é um preço tão alto que a gente vai pagar de fazer aquele trampo, que você fala, mano, melhor não fazer essa porra. Desculpa aí, gente, É que aí eu vi o mano ali, a gente já abre a porteirinha da quebrada aqui, mas tudo bem. Mas então é isso, assim, eu acho que tem esse lugar da autonomia no teatro e eu compartilho disso. Onde a gente tem a possibilidade de ser livre hoje, artisticamente, enquanto a gente conseguir resistir fazendo teatro, porque essa escolha, já que não existem produções, não existe nada que vai nos pagar o suficiente para a gente fazer o que a gente não quer, no teatro, então, nesse lugar, ainda existe uma autonomia muito grande. Eu vou fazer o que eu escolho fazer, com quem eu escolher fazer. Ponto. Agora, em outras frentes, é mais difícil a gente ter as rédeas. Demora muito mais e, às vezes, a gente não consegue mesmo ter as rédeas, porque quem determina são os brancos. E é isso. Já responderam muito bem, confluo demais, assim. Só acho que é legal dizer, enquanto ela e ele falavam, eu fiquei pensando na minha trajetória com relação a isso. Eu fiz ferramentaria, sou ferramenteiro, formado pelo Senai, sou do ABC, né, meu? Tipo, o sonho do meu pai era ser ferramenteiro. Ele foi torneiro mecânico ali da necessidade. Quando eu entrei no Senai, meu pai dava pulos de alegria que ele não deu quando eu entrei na USP, por exemplo. Porque para ele a USP é tão longe quanto a China. Ele não sabe nem o que significa a USP. Mas eu sei. Mas para ele é mais importante eu ser ferramenteiro. E para mim também é importante. Porque eu sei que o teatro... Eu não conto com teatro para nada na minha vida. E isso porque hoje eu posso dizer que eu estou minimamente inserido num certo circuito. Branco, sobretudo. Mas eu não conto com teatro para nada. Estou fazendo lá minha licenciatura para poder, se ainda existir curso de sociologia, poder dar aula, se o Bolsonaro não acabar com tudo. Porque o caminho que a gente está indo é esse, né? Ou seja, minhas duas escolhas mais afetivas, que é sociologia e teatro, elas estão ameaçadas. Então eu não conto com isso. Agora, entre isso e voltar para o telemarketing, eu estou bem onde eu estou, por enquanto.
Sabe assim? Porque é muito prático isso na minha vida. Eu nunca sonhei ser artista, nunca sonhei ser ator. Foi acontecendo na minha vida, eu fui vendo que era muito mais fácil do que estar lá às 5 da manhã no trenzão lotado que eu pegava para ir para o telemarketing. Então, por enquanto, estou aqui. Vamos ver até onde vai. Sabe assim? Eu me sinto com uma espécie de encanto, assim, que eu estou vendo que hora que eu vou virar abóbora. Estou vendo que hora que vai dar meia-noite e o trem vai acabar. Porque, infelizmente, a nossa condição é essa. Não dá para contar. Não dá. Até quando é bom, está ruim. Tá bom, agora, ainda não é suficiente. Porque, como diz o nosso mestre, nós é cheio de querer, né? E ainda falta muita coisa. Eu sou aquela mediadora pouco profissional que está quase chorando. Essas respostas aí me bateram bastante, mas vamos lá, mais perguntas. Como vocês pensam a ideia de ter atores, né, não negros, ou mesmo brancos inseridos em seus coletivos negros? Eu acho que Naruna isso não vai encaixar tanto, né, porque tem pessoas, não, mas se você quiser comentar. E daí, na sequência, é possível um ator branco fazer um papel negro? Há possibilidade artística? Tá. Sobre a primeira pergunta, por exemplo, eu trabalho com o Ramon, bem antes desse entendimento de grupo de teatro negro. O nosso espetáculo até foi absorvido pelo grupo, né? Porque o espetáculo, assim, como pesquisa, em 2013 ele nasce, o grupo nasce em 2015, então ainda 4 anos, mas como pesquisa já vem há mais de 9, assim, até um pouco antes, enfim. Eu fico pensando que se a pessoa tem uma capacidade de escuta, quer escutar, quer somar, acho que eu não desejo criar, na verdade, fronteira, bunker, daqui preto, aqui branco. Isso eu acho que não é assim que cria pontes. Eu quero criar pontes, estabelecer diálogos. Sabe? Então, isso eu estou falando para a vida. Pode ser para um grupo de teatro, pode ser numa relação, pode ser, enfim, eu gostaria de estabelecer menos fronteira. Quando eu falo fronteira, é tipo barricada. Eu não quero montar uma barricada e aqui os meus, mesmo achando que é importante também estarmos juntos, conversarmos, se entender, sabe? E avançar. Evoluir, uma ideia de evolução, uma ideia de progresso. Acho importante pensar num aquilombar, no sentido de vamos se juntar porque a gente também não se entende em diversas perspectivas. É porque é um grupo de preto, todo mundo se entende, está tudo certo. Não, passa por várias coisas, né? A gente é humano, a gente tem milhares de outras questões, além também dessa questão da cor, que é isso que muitas vezes nos une na experiência do teatro, para criar algo. Aí, pensando sobre ter uma pessoa no grupo, eu acho que se a pessoa tem que ter uma escutativa, sabe? Tem que estar escutando, quer dialogar, eu acho que é isso. Eu quero criar diálogos, eu quero criar pontes, mais do que licenciar. Acredito que é importante também estar junto, mas eu também acredito nesse movimento também de criar pontes, sempre que diálogo, estabelecer diálogo. Senão a gente vai segregar. A ideia de segregar, sabe, divide, aqui é preto, aqui é branco, aqui, né? Sabe, por mais que pode ser super contraditório, assim, mas pensar isso, é necessário espaços negros, de uma perspectiva negra olha só, por que a gente está falando hoje? É necessário, como Fano em Belo Horizonte, um festival de arte negra na cidade. É necessário. Porque, olha só, se faz necessário porque não tem espaço para a gente nos outros espaços. Então, se faz necessário a gente aquilombar, ter um recurso público lá para fazer um festival, para contemplar aquelas pessoas. Senão, você escuta amigos, pessoas próximas, chegar no CCBB, falei CCBB, e chegar lá e falar assim, aqui, um espetáculo, estou aqui pleiteando uma pauta. Você podia pleitear quando tiver um fã, quando tiver um festival de arte negra. Peraí,
sabe? Está sempre criando... Então, sempre criando fronteiras. Espera aí, eu não posso apresentar nesse espaço, então tá, vou montar um Hamlet. Vou montar... Sabe? Não posso apresentar aqui esse espetáculo porque já tem um festival para vocês. Entende? E também pensar sobre até... Aí, isso é um pensamento, né? Tem um outro pensamento agora, que é para trazer, aproximar, fazer uma grade mais diversa, com esse nome, diversidade. Aí você entra num lugar com a pauta diversidade. Sabe? Não, eu estou me encaixotando mais uma vez dentro da diversidade, sabe? Então, sabe, sempre colocando em caixinhas, dando um jeito de estar na programação, sabe? O pensamento institucional, ele fica tentando dar conta das subjetividades e não dá, tem que alargar. Então, claro, estão buscando estratégias, sempre você vê tentativas, mas que ainda não dá conta de tanta subjetividade. E aí eu me pergunto, será que nos espaços de poder, tipo assim, só pensando nesse pensamento da branquitude, pensar também, ficar pensando, não traz a gente para a conversa. Às vezes toma as decisões em sala fechada e fala, olha, pensamos uma coisa para vocês, maravilhosa e tal. Mais uma vez, e isso eu estou te falando, acontece de diversas formas. É para organizar uma manifestação, às vezes, que une todas as pautas, mas sempre decidida, às vezes, com um núcleo branco. Mas aí vamos chamar uma pessoa negra para falar na hora. Mas um texto que nem é dessa pessoa, pega o texto aqui, fala isso, mas por trás toda uma série de pessoas brancas articulando a sua fala, querendo falar por você, utilizando do seu corpo. Principalmente hoje, os negros estão sendo cooptados por diversas estruturas e não está tendo poder de fala dentro dessas estruturas. Então é treta, muita treta, vixe, né? Né? É só... Depois tem outro, mas aí eu faço, para não ficar muito confuso, depois eu faço de novo. Assim. Sobre a presença branca, né, em algumas configurações. No nosso caso, a gente volta para aquilo que eu comecei falando. A gente detém o meio de produção, o grupo é nosso, e o nosso grupo é preto. Então, as pessoas que a gente convida para trabalhar com a gente, elas cumprem uma outra configuração, né, dentro dessa estrutura. Então, a gente tem o controle sobre o projeto, né? O projeto é nosso, a gente que pensou, a gente que elaborou, a gente que decidiu tudo, quanto a gente vai ganhar, quantas horas a gente vai trabalhar por dia, quanto tempo vai ter a pesquisa, quanto aquela pessoa que está sendo convidada vai ganhar. E a gente entende também que essas alianças são necessárias. Durante algum tempo a gente fez algumas produções só com pessoas pretas em todas as funções, isso foi mudando. Hoje em dia eu particularmente não penso mais assim, acho que foi necessário durante um tempo, não acho mais uma necessidade exclusiva, porque também quando a gente lida com essas questões e com o nosso povo, vem uma série de questões também de lidar com o nosso povo, que também não são fáceis, e também desgastam e também trazem questões. Então eu não pauto mais as minhas escolhas por cor de pele. Não pauto mais nenhuma delas. Se eu tiver que chamar uma pessoa alemã, eu vou chamar. Se aquilo for necessário para o projeto, eu vou chamar. Como tem no Gota d'Água um japonês que toca guitarra, violão, cavaco e toca lindamente. E está tudo certo para mim. Porque o projeto, a maioria, a gerência do projeto, o pensamento do projeto não é branco. Então ele está lá colocado num lugar digno, mas num outro lugar que não é mandando como sempre os brancos fazem. E isso é significativo para mim. Mas a aliança é bem-vinda. Branco pode fazer preto? Acho que talvez daqui a algum tempo, acho que sim. Eu acho que o movimento trans tem uma pauta que é muito importante, que eu acho que nos serve, que eu já ouvi a Renata Carvalho falar, por exemplo, da gente que é hétero parar de representar as trans por pelo menos 20 anos. Depois que a condição estiver igualada, aí todo mundo pode fazer tudo. Isso é utópico, acho que não vai chegar esse dia.
Agora, eu também não posso matar o teatro. O teatro é representação. Então, eu nunca vou poder fazer uma mulher? Eu nunca vou poder ser o Hamlet? Eu não sou dinamarquês, muito menos branco. Qual é o limite? É uma questão delicadíssima. Eu nunca vou poder fazer um personagem branco? Eu acho que a questão está no modo como se é feito. Por exemplo, a história recente nos mostra que só caricaturar, sem nenhum tipo de reflexão sobre essa caricatura, não é mais aceitável. Estou falando do Blackface, de 2014, foi ontem. Ou do caso aqui da Georgette com o Stella, que não chega nem perto do que aconteceu no Blackface. Mas uma voz se levantou, uma voz de uma mulher negra se levantou, questionou a racialidade daquela poetisa. E ela está coberta de razão em questionar, porque eu vi a peça há muito tempo atrás. E a racialidade daquela poetisa, ela não é acentuada de nenhuma maneira. Eu acho que isso é um equívoco da montagem. E é interessante ter maturidade para pensar isso hoje. Eu não tinha há 10 anos atrás. E que bom que essa moça teve e colocou, e a Georgette teve a capacidade de ouvir. Não acho que ela foi interditada, ela não recebeu assim. A classe teatral branca, sobretudo, se alvoroçou para defendê-la, e ela não estava pedindo defesa. Os argumentos eram muito parecidos com os argumentos lá de 2014, ou seja, em alguma instância aquela discussão não serviu para nada. Agora, eu acho que a Georgette tem qualidade técnica, conhecimento teórico e capacidade artística para se defender. E se ela quiser reverter essa situação artisticamente, eu acho que ela tem condições. Aquela poesia, ela é fruto de uma pessoa negra. Não tem como esquecer esse dado, não tem como apagar, né? Não tem como transformar o Machado de Assis em branco. Aquela é uma arte que foi feita por uma pessoa preta. Isso é determinante. E naquela montagem isso não tinha relevância. Acho que essa que é a questão. Não acho que ela tem que ser proibida de fazer. Agora, eu acho que a questão aí está no porquê, para quê, é o momento. São várias questões que devem ser feitas, né? A gente viu uma peça que se chama Branco, que tinha uma série de questões interessantíssimas, que era pensar o racismo pelo ponto de vista do branco. Eu acho que isso é necessário. Torcia para que a peça fosse boa, porque eu acho que a gente ia avançar com isso. Mas a peça tinha uma série de equívocos. Mas eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Acho que a gente precisa formular uma ideia sobre o outro, no nosso caso, porque nós sempre somos o outro, né? A gente está começando a inverter. A gente precisa, como negro, formular uma imagem do branco, do poder branco, de como a gente se relaciona com esse poder, como que a gente representa. Eu não tive nenhum dedo em colocar no personagem do poder, no Gota d'Água, o único ator branco que tem em cena. Porque é isso. Já que é para ser coerente socialmente, historicamente, ele tinha que ser branco. Não tinha como. A não ser que a gente fizesse um exercício de representação e colocasse uma pessoa negra representando um branco. Eu gostaria de ter feito isso. Não tive tempo, não tive possibilidade. Mas eu acho necessário. Eu não quero ficar fadado às minhas simbologias históricas e sociais para a vida toda. Não quero. Eu não vou responder a primeira, porque é isso. E também já foi respondida. Mas essa segunda, se branco pode fazer preto, pode, né? Aguenta as consequências, meio isso. Problema seu. Nesse sentido, pode, né? Mas o que eu entendo dessa necessidade, tentando ser um pouco rápida até, é que, sim, a nossa história, a nossa memória, ela é apagada, e foi apagada pelos brancos mesmo. A maioria das personagens, e personagens importantes, como, sim, Machado de Assis, como a Estela, como Jesus, como Cleópatra, foram contadas pelos brancos, e essa história foi apagada, porque não se legitimou a origem, a cor, e fora as personagens que foram sucumbidas mesmo,
em toda a nossa trajetória. Então, essa pergunta, mas um homem nunca vai poder fazer uma mulher, mas um negro nunca vai fazer um branco, o negro vai fazer branco e tem que fazer branco. Sim, porque a questão não é essa, não é do que não se pode fazer uma outra coisa. A questão é a violência e o epistemicídio, é a morte de uma memória. O branco fazendo o negro, ele está apagando a história do negro. O negro fazendo Hamlet nunca vai apagar a história. Ninguém nunca vai desconfiar que Hamlet é africano, porque é um negro que está fazendo. Porque o mundo inteiro sabe quem é Hamlet. Porque essa história foi muito bem contada. Então, não se trata disso. Se trata de uma violência, de um apagamento, de um genocídio, de uma memória. Nesse sentido, sim, não pode. Branco não pode fazer negro. E negro não só pode, como deve fazer branco, pelo exercício. A travesti... o ideal é que o homem não faça, um hétero não faça uma trans. Mas a trans faz um hétero, sim, deve fazer. Porque isso nunca será apagado. A história do hétero nunca será apagada. Mas a da trans, sim. Aquela ridicularização que é posta em todas as coisas que se fala de trans na mídia, no audiovisual, no teatro, que se falaram de trans, toda essa construção imaginária que é do riso, que é da graça, que é da ridicularização, ela só é feita porque ela nunca foi, até então, exercida com autoridade, por quem é, né? Então, nesse sentido, não pode não. Homem não pode não. Hétero não pode não fazer. Mas pode. Aguente as consequências. Nesse momento, a representatividade é importante. Eu acho que uma mulher, ela tem todo o direito de fazer um personagem masculino. Porque isso é privilégio, esse privilégio é posto, ele é dado, ele nunca vai ser retirado, porque ele foi imposto, a gente foi massacrado por ele. O contrário, não. Então, a gente está falando nesse sentido mesmo, de luta, assim. Essa pergunta, mas então um negro não pode fazer? Pode sim, porque não se trata disso. É outra parada, filho. É outra história, né? Olha aí, Jesus aí, gente. Ainda, em 2019, ainda estão colocando Jesus de olhinho azul, de cabelo loiro, pelo amor de Deus, de pele branca. Como assim? As pessoas não sabem ainda que Egito é África. Como assim? Isso é massacrante. É sobre isso que a gente está falando. Não sobre um negro fazer o rei da Dinamarca. Eu quero mais é que faça tudo. Falei. Estou ficando brava, hein? Uau! E já para a gente se encaminhando para o final, um tema que eu acho que tem que falar, e a gente não falou ainda, é a questão da formação de público, né? Que é muito importante para o teatro, para o audiovisual. Saiu há pouco uma matéria de uma pesquisa na Folha dizendo que a população negra quer se ver, né? O tema representatividade é uma demanda da população negra quando vai ao teatro. Nesse trabalho que vocês vêm fazendo, vocês notam um aumento de um engajamento da população negra nos espetáculos? Ele ocorre, sobretudo, quando a temática e quando a representatividade ocorre? Como é que vocês analisam essa questão do envolvimento do público, sobretudo o público negro, né? E, eventualmente, se vocês quiserem comentar também, nos trabalhos que vocês fazem de enfrentamento ao mito da democracia racial, como é que é a recepção do público branco, se vocês quiserem comentar. Eu vou falar dos movimentos que eu tenho acompanhado mais de perto, e não só tenho acompanhado pelas redes sociais, mas também vivendo, experienciando-os, que por exemplo, para mim, assim, por exemplo, ter morado na Bahia, né? Acho que eu falei aqui a relação quando o bando vai apresentar um espetáculo, uma plateia completamente negra, e eu vou ver um espetáculo no teatro da UFBA, da escola de teatro da UFBA, e a plateia é praticamente branca, poucos alunos negros ali, enfim. Mas isso eu estou falando de 2014, né? E também numa especificidade da Bahia. É muito diferente olhar a Bahia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, que é os lugares onde eu me fiz mais presente. Mas vou dar um exemplo sobre a questão dos rolezinhos, que eu acho que ele desemboca também em várias outras coisas. A exemplo do Rio, que eu tenho acompanhado muito de perto e está sendo muito eficaz as estratégias dos cariocas, assim.
Vou falar do Rio, mas também de BH, enfim. É porque no Rio de Janeiro, por exemplo, depois tem grupos de WhatsApp, alguns grupos de articulação mesmo, de ir no espetáculo, ir ver um filme junto, conseguir, sabe, ir nas escolas. Tem vários grupos pensando várias coisas de articulação, tanto nas escolas, quanto cinema, quanto, sabe, TV. Muita gente conversando muita coisa. E no Rio está tendo muitos grupos agora de teatro negro, com essa perspectiva. Não vou falar de teatro negro, mas sobre essa perspectiva de uma representatividade negra. E está lotando. Toda vez que eu vou no Rio, e eu vou com muita frequência, vou ver um espetáculo, tem muita gente negra na plateia. E isso é muito legal. E quando eu não estou, eu vejo as listas passando nos grupos de pessoas, de lista amiga, assim, lotando. E a galera tira foto no primeiro dia que aconteceu o espetáculo, joga no grupo aquela foto, sabe, com várias pessoas. Isso é muito bonito, que é a ideia do... que eu, enfim, eu não sei muito falar sobre, mas do Black Money e tal, está circulando muito no Rio de Janeiro. Então, os teatros feitos para a infância, lotado. Teatro lá, os adultos, lotado. Então, isso está sendo muito interessante, porque você vê que tem público. E esse público, quando eu vou no teatro, em outras peças, que não seja, talvez, direcionada para esse público, eu não vejo... Então, tá invertendo alguma coisa aí. Se é um teatro sobre essa perspectiva, ou tem um ator negro, ou tem atrizes, ou tem um elenco, eu vou. Não tem, não consumo. Tem rolado muito isso. Aí, eu posso falar em Belo Horizonte, que é a minha cidade, é a Segunda Preta, que nasce lá da experiência da Terça Preta de Salvador, no Teatro Vila Velha, no Cabaré dos Novos, que é um outro teatro menor dentro da estrutura do Teatro Vila Velha. A Segunda Preta acontece no Teatro Espanca, que fica no hipercentro de Belo Horizonte, onde passa ônibus, metrô, todo mundo se encontra ali. Muitos trabalhadores e trabalhadoras negras. Então, todo mundo passa por ali, em uma certa medida. Muita gente passa por ali. E aí, nesse teatro, inaugura a Segunda Preta, que acontece, tem várias temporadas, cada temporada tem mais ou menos 6 segundas. E o público vai para lá para ver experimentação, para ver cena curta, para ver pessoas negras experimentando, sobretudo. Eu escutei do Ricardo Aleixo aqui na segunda, e eu gostei muito, o lugar de falha. É o lugar que se permite experimentar, porque se a gente falha, a gente é muito mais cobrado, a gente não tem direito à falha. Se a gente falha, a gente não acabou. Mano, se você falhou, então você falha menos. Então a gente fica sempre nesse lugar, e esse lugar aí é o lugar de experimentar, tem um espaço para isso. Lugar de falha. Eu adorei isso. Eu vou usar para mim, porque eu gostaria de ter mais esse lugar. Sério, eu gostaria. Só que eu vou falar de um elemento interno, mas eu sei que esse elemento interno é por causa do externo também, desse lugar tipo de você não tem esse direito, porque quem falha, a gente vê, a história nos diz, foi massacrado. Então você fica, caramba. Então eu fico muito, tipo assim, hoje um pouco menos, sabe? Mas sempre tem um milindre, sempre tem um cuidado maior. Então, esse espaço, a plateia é totalmente negra, completamente, e é interessante, sabe? Então, tem várias, e eu estou falando, tem a Segunda Crespa, que os Crespos, né, trouxe para cá também, a Segunda Black no Rio. Então, está acontecendo vários movimentos. Em Curitiba, que eu tenho acompanhado um pouquinho também agora, está rolando também um movimento muito maior. Né? Olha o tamanho do nosso país. Aí sai, vou falar o nome, Fernanda Júlia, mas ela vale frisar que ela mudou o nome dela, social. Ela saiu da Bahia, do núcleo de teatro lá de Alagoinhas, foi dirigir um grupo em Curitiba. Então, isso é muito legal. As pessoas estão dialogando através de, né, se conhecendo através do palco giratório. Você vai começar a trocar ideia com outros coletivos, grupos de teatro, né, negro. Tem rodado um pouco mais. Então, os festivais estão um pouco mais de olho sobre isso. Então, quando você vai ver, isso eu já escutei diversas vezes, porque por causa do nome. Olha só para você ver. O nome do meu espetáculo é Chão de Pequenos. Todo mundo pensa, é infantil. Pode também. É infantil, mas a pessoa vê outra coisa, mas tudo bem. Mas eu já escutei em diversos festivais, eu vi companhia negra de teatro, eu vim ver. Uma pessoa negra, às vezes 2, 3, mas eu vim ver porque eu vi companhia negra de teatro. Então vai dizer alguma coisa de respeito à minha existência.
Então, isso, olha só, né? Um nome, mais uma vez. Saca? Então, olha, o pessoal está se articulando. E tá rolando, assim. Está rolando muito mais. Enfim, os pretos e pretas têm se assistido um pouco mais. Isso, eu vejo isso como um movimento muito positivo. E muito por causa do rolezinho. Eu enxergo isso porque o rolezinho foi uma coisa... No período que veio, a galera se... Enfim, olha só, um acontecimento, uma força, uma reação causou isso tudo, né? Assim, sobre a perspectiva que eu consigo ver agora, eu sei que tem muitas outras coisas atrás, que vêm antes. O rolezinho também já tinha acontecido muito, muito antes. Até não tem um documentário aqui de São Paulo, na cidade de São Paulo, que fez. Enfim, muitas outras coisas, mas esse é algo que está acontecendo agora. Assim, e eu vejo muita potência. É isso. É muito, muito importante, né? Tudo mudou muito. A cidade de São Paulo hoje, de 10 anos para cá, é outra configuração. Outra configuração. Pensando na cidade de São Paulo, né? Eu acho que os Crespos, a gente e as Capulanas, que são os grupos mais antigos dentro dessa configuração, ajudou a formar um grupo para teatro, um público para teatro. Acho que as pessoas que eram somente público dessas produções, que queriam, né, se ver representadas e tudo, continuam querendo e continuam indo, só aumenta essas pessoas, e essas pessoas começam a ver teatro de outras configurações, com outras preocupações. Acho que é importantíssimo, importantíssimo. É muito bonito de ver. O nosso público é majoritariamente negro ainda, o que é motivo de muita felicidade para a gente. Pessoas que vão a primeira vez no teatro e depois vêm falar: puta, a primeira peça que eu vi foi essa. E traz a família, traz a mãe. A classe teatral quase não vê, pelo menos a gente quase não conhece. Ou quando vai ver, a peça já está velha, vai ver depois de 4 anos, quase que obrigado. Mas também, enfim, não nos falta público, nunca faltou público. Pagando, gratuito, aonde for, eles estão lá. E é muito bonito. Então, gente, queria agradecer demais vocês. Obrigada pela paciência aí e por essa partilha de tanto conhecimento que vocês têm para nos oferecer. E ficamos por aqui, então, como se diz lá no Sul, bom finde para vocês. Tá bem? Isso, amanhã, então, 7 horas também, no sábado, né? Oi? 10 da manhã. Ai, olha aí. Foi os dias em sequência. Às 10 da manhã, então, debate sobre erudito popular. Vocês estão convidados, então não se estraguem demais hoje para poder estar aqui amanhã, de manhã, às 10. E avisem aí quem puderem. Os cards estão lá, mais detalhes. E agradecer novamente, e agradecer a Josélia a possibilidade aí de estar aí.